Cada galáxia tem um buraco negro supermassivo em seu centro. Essa é uma suposição comum na comunidade científica. Em muitos centros de galáxias, esses monstros cósmicos já foram descobertos. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curta e compartilhe esse vídeo. Nossa Via Láctea não é exceção. No centro da Via Láctea há um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A, rodeado por um gás quente que emite radiação eletromagnética infinita. O chamado processo de acreção refere-se à absorção de matéria do espaço ao redor, sob a influência da gravidade. No caso de buracos negros, essa gravidade é extremamente forte, resultando em uma radiação ao redor também muito intensa. Em 2022, as observações do telescópio do Horizonte de Eventos permitiram que simulássemos esse fenômeno na Via Láctea. Através dessas observações, astrônomos estimaram que a massa desse buraco negro é cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol, aproximadamente 1/1000º da massa total da Via Láctea. Essa proporção entre a massa total da galáxia e a massa do buraco negro central tem sido amplamente observada e validada no contexto dos modelos modernos. Agora vamos discutir duas hipóteses sobre a formação de buracos negros supermassivos. Isso descreve o aumento gradual da massa de buracos negros, formando buracos negros de massa estelar através do acréscimo de matéria. O segundo modelo considera que os buracos negros supermassivos se formam através do colapso de uma enorme nuvem de gás. Esse colapso ignora a fase de explosão de supernova, pois tal explosão dispersaria a maior parte da massa, impedindo a formação de buracos negros supermassivos. Seja qual for o caso, esse processo pode ser conceitualizado como matéria concentrada em uma região compacta, sendo a semente para o crescimento e desenvolvimento do buraco negro. O buraco negro absorve matéria ao seu redor, aumentando sua massa continuamente. A evolução do buraco negro é um processo temporário que os cientistas desejam estudar em sua dinâmica. Entretanto, como observar algo que ocorre ao longo de milhões ou até bilhões de anos? Felizmente, devido ao tempo que a luz leva para viajar através de distâncias intergalácticas, podemos observar objetos muito distantes como eram no passado. Para observar o passado distante, é necessário estudar objetos extremamente distantes, cujas luzes são difíceis de detectar. A boa notícia é que, com o lançamento do telescópio espacial James Webb, os cientistas puderam estudar sinais fracos que se formaram quando o universo tinha cerca de 1 bilhão de anos de idade, praticamente revisitando os eventos de 14 bilhões de anos atrás. Uma das descobertas mais surpreendentes do telescópio espacial James Webb foi a detecção de muitas galáxias com núcleos ativos nos primeiros 2 bilhões de anos após o nascimento do universo. Esses núcleos estão em regiões compactas no centro das galáxias, liberando uma quantidade imensa de energia. O telescópio revelou a capacidade de observar núcleos ativos de galáxias, com luminosidade milhares de vezes menor do que os quasares previamente descobertos em estudos terrestres. Esses núcleos parecem muito vermelhos, pois estão obscurecidos por poeira, o que faz com que a cor dos buracos negros mude para vermelho. Por isso, são chamados de pontos vermelhos. Esses pontos vermelhos têm massas que variam de 10 milhões a 1 bilhão de vezes a massa do Sol. De forma surpreendente, utilizando métodos de análise avançados, os cientistas puderam estimar a massa dos buracos negros no centro desses pontos vermelhos. Os resultados mostraram que essas massas chegam a milhões de vezes a massa do Sol. Isso significa que a relação entre a massa dos buracos negros no centro desses pontos vermelhos e a massa total das galáxias é muito maior do que em outras galáxias conhecidas, como a Via Láctea. Essa descoberta apresenta um grande desafio para os modelos atuais de evolução de buracos negros.
Uma hipótese que os cientistas estão investigando atualmente sugere que, ao invés de os buracos negros nos centros das galáxias se formarem a partir de sementes, as galáxias se formaram ao redor de buracos negros já existentes. Esses buracos negros são chamados de buracos negros primordiais, um tipo hipotético que não se forma pelo colapso gravitacional de estrelas massivas, mas que surge em regiões de altíssima densidade no início do universo. Se esses buracos negros primordiais realmente existirem, abrirão uma nova janela para os modelos de matéria escura. Mas esse é um outro tópico. Recentemente, uma equipe internacional de astrônomos utilizou o telescópio espacial James Webb para encontrar evidências de 2 buracos negros supermassivos em processo de fusão, que ocorreu quando o universo tinha apenas 740 milhões de anos. Esse sistema de buracos negros duplos foi chamado de CS7, sendo a descoberta mais distante de uma fusão de buracos negros já registrada. É a primeira vez que tal fenômeno é detectado em um estágio tão inicial do universo. Os astrônomos vêm localizando diferentes buracos negros supermassivos, com massas que variam de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. Esses buracos negros estão localizados nos maiores aglomerados de galáxias do universo local, incluindo a nossa Via Láctea. Eles provavelmente têm um impacto significativo na evolução das galáxias que os hospedam. No entanto, os cientistas ainda não compreendem totalmente como esses objetos se tornam tão imensos. A presença de buracos negros tão massivos implica que eles cresceram muito rapidamente em períodos iniciais do universo. Buracos negros ativos, que estão absorvendo grandes quantidades de matéria, têm características especiais que permitem aos astrônomos detectá-los. Essas características geralmente são invisíveis a partir de estudos terrestres, mas o telescópio espacial James Webb possibilitou sua observação. Os pesquisadores identificaram nuvens densas de gás que se movem rapidamente em direção aos buracos negros gigantes em formação. Além disso, detectaram calor intenso, iluminado por radiação de alta energia, normalmente gerada por buracos negros durante períodos de acreção. Com as extraordinárias capacidades de imagem do telescópio, os cientistas conseguiram separar espacialmente 2 buracos negros, um dos quais possui uma massa equivalente a 50 milhões de vezes a do Sol. O outro buraco negro tem uma massa similar, mas está envolto em densas nuvens de gás, tornando sua medição mais difícil. Essas descobertas indicam que as fusões são uma forma importante de crescimento rápido dos buracos negros e que esse processo já ocorria nos primórdios do universo. Após analisar outras descobertas do James Webb sobre buracos negros gigantes e ativos no universo distante, os pesquisadores concluíram que esses buracos negros massivos influenciaram a evolução estelar desde os estágios iniciais. Quando 2 buracos negros finalmente se fundem, eles também geram ondas gravitacionais. Esses eventos poderão ser detectados por observatórios de ondas gravitacionais de próxima geração, como o projeto LISA, Laser Interferometer Space Antenna, que foi recentemente aprovado pela Agência Espacial Europeia. Os resultados do James Webb indicam que sistemas mais leves, detectáveis pelo LISA, podem ser mais comuns do que anteriormente pensado. Isso permitirá que os cientistas ajustem seus modelos para prever taxas de detecção. Atualmente, os astrônomos planejam estudar detalhadamente a relação entre buracos negros gigantes e suas galáxias hospedeiras no primeiro bilhão de anos do universo. Uma parte crucial desse plano envolve a busca sistemática e caracterização de fusões de buracos negros, ajudando a determinar a frequência desses eventos no universo primitivo.
Além disso, esses estudos esclarecerão as taxas de geração de ondas gravitacionais desde os primórdios do cosmos. Os buracos negros mais densos do universo. Buracos negros são os objetos mais densos conhecidos no universo. Sua gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. No entanto, nesse universo misterioso de buracos negros, existem alguns monstros únicos. Recentemente, os astrônomos descobriram um buraco negro com uma massa equivalente a 33 bilhões de vezes a do Sol. Esse enorme buraco negro está localizado no centro de uma galáxia supergigante elíptica chamada Abell 1201, a cerca de 2,7 bilhões de anos-luz de distância. Esse buraco negro é tão grande que recebeu o raro título de buraco negro ultramassivo. Ele é mais de 8.000 vezes mais massivo que o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Esse buraco negro ultramassivo foi identificado pela primeira vez através de um método chamado lente gravitacional. Esse método utiliza corpos celestes extremamente massivos, como galáxias, para dobrar a luz de objetos ainda mais distantes, amplificando-a. A vantagem dessa técnica é que ela permite estudar buracos negros inativos, ajudando a identificar muitos novos buracos negros no universo. Isso poderá levar à descoberta de objetos celestes nunca antes vistos. O James Webb e as galáxias jovens. O telescópio espacial James Webb tem revelado as maravilhas de galáxias jovens. Essas galáxias, que aparecem como manchas vermelhas em nossas observações, escondem redemoinhos surpreendentes em seus centros. Buracos negros. Interessantemente, acreditava-se que buracos negros gigantes desempenhavam papéis cruciais na história inicial do universo. Mas o James Webb frequentemente encontra números inesperadamente altos desses objetos. Por exemplo, o telescópio identificou um buraco negro supermassivo que existia quando o universo tinha menos de 600 milhões de anos. Esse buraco negro, localizado no centro de uma galáxia chamada Ceres 1019, é um dos menores buracos negros supermassivos conhecidos, com uma massa de aproximadamente 9 milhões de vezes a do Sol. Esse valor é pequeno para buracos negros supermassivos, que geralmente atingem bilhões de vezes a massa solar. Essa descoberta possui outra peculiaridade. Os cientistas têm dificuldade em explicar sua existência. Um buraco negro supermassivo normalmente requer mais de 600 milhões de anos para alcançar sua plena forma. Esse processo ocorre por meio da acreção de matéria ao redor do buraco negro ou pela fusão com buracos negros maiores. Mesmo o buraco negro no centro da Via Láctea, com uma massa de aproximadamente 4,3 milhões de vezes a do Sol, deveria ter se formado em um período mais recente do universo. Na verdade, os cientistas já suspeitavam que buracos negros supermassivos poderiam existir no início do universo, mas essa teoria foi confirmada apenas pelo telescópio espacial James Webb. O James Webb mostrou que o buraco negro Ceres 1019 está ativamente absorvendo matéria ao seu redor. Esses buracos negros ativos geralmente são cercados por discos de gás e poeira, conhecidos como discos de acreção. À medida que o material cai em direção ao buraco negro, ele é aquecido pela gravidade extrema, emitindo radiação. Além disso, o processo gera campos magnéticos intensos que canalizam parte do material para os polos do buraco negro. Periodicamente, esses materiais são expelidos em jatos poderosos, emitindo luz brilhante ao se moverem a velocidades próximas à da luz. Os astrônomos também estudaram a galáxia hospedeira desse buraco negro como parte de uma pesquisa sobre o universo primitivo. Eles observaram o que seria a galáxia há 570 milhões de anos após o Big Bang. Além desse buraco negro, identificaram outros 2 buracos negros que provavelmente existiram entre 1 bilhão e 1,1 bilhão de anos após o Big Bang.
Também descobriram 11 galáxias antigas que existiram entre 470 milhões e 675 milhões de anos após o Big Bang. Os maiores buracos negros descobertos. Agora, vamos analisar alguns dos maiores buracos negros já encontrados e compreender o que aconteceria se um deles entrasse no Sistema Solar, M87 e seus incríveis jatos. O buraco negro M87MA, localizado no centro da galáxia elíptica M87, possui uma massa de cerca de 6,5 bilhões de vezes a do Sol. Ele é famoso por seus enormes jatos de matéria que se estendem por milhares de anos-luz, emitindo radiação poderosa. Tom 618. Esse é um dos buracos negros mais massivos conhecidos, com uma massa de aproximadamente 66 bilhões de vezes a do Sol. Localizado no centro de uma galáxia distante, ele possui um disco de acreção tão brilhante que pode ser observado mesmo a bilhões de anos-luz de distância. Se Tom 618 substituísse o Sol, seu raio seria mais de 40 vezes maior que o da órbita de Netuno. O impacto de buracos negros gigantes no Sistema Solar. Embora os buracos negros sejam frequentemente vistos como aspiradores cósmicos, a ideia de que eles sugam tudo ao seu redor é equivocada. Se um buraco negro supermassivo como o de Sagitário A se aproximasse do Sistema Solar, a destruição seria inevitável, mesmo a uma distância de dezenas de anos-luz. O intenso campo gravitacional de um buraco negro massivo afetaria drasticamente as órbitas dos planetas e outros corpos celestes. A Terra, junto com os demais planetas, poderia ser atraída para uma órbita ao redor do buraco negro, condenada a girar eternamente ao seu redor. Caso um buraco negro de grande porte colidisse diretamente com o Sol, sua gravidade extrema começaria a arrancar camadas da estrela, formando um disco de acreção brilhante ao redor do buraco negro. Isso levaria a eventos cataclísmicos, como a evaporação da atmosfera da Terra, a ebulição dos oceanos e a destruição total da vida no planeta. Embora as chances de um buraco negro atravessar o Sistema Solar sejam extremamente pequenas, os estudos sobre esses objetos continuam sendo de importância vital. Quanto mais entendermos sobre buracos negros e suas interações com o universo, melhor poderemos prever e preparar-nos para quaisquer ameaças potenciais. O telescópio espacial James Webb, juntamente com futuras missões como o LISA, promete fornecer dados ainda mais detalhados sobre esses misteriosos objetos cósmicos. Quem sabe? Talvez um dia possamos compreender completamente os buracos negros e até mesmo aproveitar sua energia para usos futuros.